Fala rapaziada, acabei de invadir o canal do Rugen aqui porque eu e ele vamos lançar aí um curso de geografia para a plataforma Fênix. A gente já tem um curso de história em que eu ministro as aulas nos moldes aí de teoria objetiva e bastante resolução de questão. Tem lista aí no curso de geografia que tem 80 questões, todas resolvidas em vídeo, comentando alternativa por alternativa de por que cada uma tá errada. O curso de história é nos mesmos moldes, então muita gente gostou de história, pediu um de geografia, a gente está fazendo aí o de geografia e a gente vai lançar possivelmente aí nos próximos dias. E a gente resolveu liberar aqui uma aula no YouTube grátis para você ver se você curte a didática. Nesse vídeo específico, vocês vão ver uma aula sobre um tema, que no caso vai ser o tema aí de mineração, e depois vocês vão ver a parte da resolução da lista. Bom, eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida sobre o curso, sobre qualquer coisa, cara, eu estou à disposição. Podem me chamar no Instagram, não sei se vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, ou se vai estar na descrição do vídeo, nos comentários. Enfim, é isso, vamos lá para a aula. Fala rapaziada, vamos continuar aqui com o nosso módulo de Geografia do Brasil. Nessa aula, vamos abordar aqui o tema da mineração e dos transportes. Primeiro, a gente vai abordar a mineração. Aqui eu trouxe dois mapas para você. Bernardo, preciso saber tudo que está aí? Lógico que não, candidato. Aqui eu trouxe o curso de forma objetiva para você já ter o conhecimento do que as provas gostam. Então, mas eu preciso só que você reconheça nesse mapa pelo menos algumas localidades. É só para você assim se familiarizar mesmo, tá? Eu trouxe aqui alguns grifados, por exemplo, Maciço do Urucum, Quadrilátero Ferro-Ferrífero. A gente tem aqui, por exemplo, na região de Roraima, concentração de diamante. As provas podem cobrar ali Chapada Diamantina também, Serra do Navio pode aparecer também, Serra Pelada, como está aqui, ó, Serra Pelada pode aparecer também. Só que eu já deixei tudo separado de forma objetiva e a gente vai comentar cada ponto de cada minério de forma separada. Eu estava meio na dúvida se eu ia separar a aula tipo em quadrilátero ferrífero, depois maciço do Urucum, depois Serra do Navio, sabe? Eu tava na dúvida se eu ia separar assim ou se eu ia separar em minérios. Eu achei melhor separar em minérios, eu acho que ficou melhor dessa forma. Então vamos em relação para o primeiro minério, ferro. Aqui está uma foto de como que é um ferro, né? Quando você está na natureza ali, como você vai achar ele é assim que a gente encontra, é assim que a gente é extraído, ele vai vir dessa forma, ele vai aparecer no seu inventário. Mas enfim, o ferro é a principal atividade extrativa do Brasil. Tudo que eu me referi nessa aula, tá, pessoal, sobre países, essas coisas, eu estou me referindo aqui ao Brasil. O Brasil ele vai possuir a quinta maior reserva de ferro do mundo. A gente vai estar atrás ali de países como a China, Estados Unidos, Rússia, né? O Brasil ele é o segundo maior produtor de ferro do mundo, por mais que ele é a quinta maior reserva, né? A gente ainda lidera não, né? Porque a gente não é o primeiro maior produtor, né? Mas a gente é o segundo, a gente é um dos maiores produtores de ferro. A gente exporta muito, cara, ferro para Estados Unidos, para China, Canadá, para alguns países baixos da Europa, para o Japão. A gente oferece bastante minério. As maiores reservas de ferro vão estar na localização aqui de Serras Carajás, que é ali na região do Maranhão e do estado do Pará, e no quadrilátero ferrífero, né, que vai ter 60% da produção de ferro do Brasil vem do quadrilátero ferrífero. Voltando aqui no mapa, só para você ver, quadrilátero ferrífero, aqui na região de Minas Gerais, Serra do Carajás é esse círculo aqui, tá? Então, as maiores reservas de ferro vão estar nessas duas regiões aqui. E como eu falei, 60% da sua produção. O escoamento, ou seja, o transporte desse ferro, geralmente ele é feito por ferrovias, mas pode ser feito também por hidrovias, que a gente vai abordar mais lá para o final da aula. No escoamento aqui, a gente vai ter a estrada de ferro Vitória Minas até o porto de Tubarão, para ser exportada, né, para fora do Brasil, e a estrada de ferro Centro-Atlântica até o porto de Sebetiba. Ambas aqui são escoamento aqui do quadrilátero ferrífero, por isso eu pus aqui, Minas Gerais. Na Serra dos Carajás, a gente vai ter aqui a estrada de ferro Carajás-São Luís até o porto de Madeira, Maranhão. Geralmente, esse percurso aqui ele é feito por hidrovias, mas pode acontecer também aqui, como eu falei, estrada de ferro Carajás-São Luís, ou seja, através também de ferrovias. Cara, de ferro, é isso aqui que você precisa saber. Você vai ter que ter essa noção e saber essas principais reservas e esses quais que são os principais produtores. Todos os minérios que eu trouxe aqui é basicamente isso. Você precisa saber onde estão suas maiores reservas e quais são os seus maiores produtores ali, quais estados são os seus maiores produtores. Tratando-se aqui de geografia do Brasil. A próxima aula que eu vou estar trazendo aí de mineração do mundo, que eu vou estar trazendo os aspectos dos Estados Unidos, né, da China, de alguns países da Europa, assim, os países que são mais importantes. Mas vamos para o próximo minério aqui. Manganês, pessoal. Manganês que ele é utilizado para a fabricação do aço, né? O aço ele não é um minério, a gente fabrica ele a partir do manganês.
O Brasil, ele tem a quinta maior reserva do mundo e ele é o terceiro maior produtor desse minério. A gente vai ter que as maiores reservas estão no quadrilátero ferrífero, no maciço do Urucum e na Serra dos Carajás. Nessa ordem, tá, pessoal? A maior parte mesmo é quadrilátero ferrífero. Eu acho que tá cerca de 60, 70% do manganês do Brasil tá só no quadrilátero ferrífero. E a gente vai ter como um destaque aqui que sempre as provas gostam de cobrar Serra do Navio, né, que é justamente essa localidade aqui em cima, ó, Serra do Navio, que a gente tem manganês ali, ela foi esgotada. A gente explorou tanto manganês ali que a gente abriu um buraco enorme, né, acabou deixando isso, trouxe sérios danos ambientais e acabou com o manganês ali. Aí, em resposta a isso, né, o governo criou o projeto Calha Norte, que é justamente um projeto para você não deixar que isso acontecesse, né, dessas minas serem totalmente consumidas e depois serem largadas, né? A gente tem vários exemplos disso, como por exemplo a Serra Pelada, que eu vou comentar mais para frente, só que Serra Pelada é da exploração do ouro, então a gente vai ter um outro contexto, né? Mas tanto na Serra Pelada quanto aqui na Serra do Navio aconteceu isso, né? A gente acabou explorando muito ali e se tratando-se ali em específico da Serra Pelada, acabou que a gente não terminou de explorar tudo. O que aconteceu foi justamente essa falta de Estado mesmo na parte de fiscalização. Então, as pessoas acabaram furando alguns lençóis freáticos e toda aquela região inundou. Ainda existe muito ouro na Serra Pelada. Na Serra do Navio, o manganês ali praticamente acabou. Mas na Serra Pelada, a gente tem bastante ouro, só que não dá mais para explorar, porque agora virou um grande lago. Mas é isso. Manganês tem que saber exatamente essas características. Bauxita. Bauxita é esse minério que vai ser utilizado aí para fazer o alumínio, né? O Brasil, né, apresenta 20% das reservas mundiais, ou seja, um quinto da bauxita do mundo está no Brasil. E o Brasil é o segundo maior produtor. Aí ele põe aqui, maior parte das reservas estão no estado do Pará, na serra de Oriximiná. Tá? Isso aqui não é um acento, tá, pessoal? Eu acabei colocando um acentinho aqui, mas não existe palavra com dois acentos, pelo amor de Deus. Isso aqui é um pontinho. Mas vai estar nessa serra de Oriximiná e próximo ao Vale de Trombetas. Então, é só isso que você precisa saber mesmo. Cassiterita, né? Um minério estranho de se falar que ele tem grande parte ali da produção de estanho. No caso, a cassiteria, o Brasil ele vai ser o segundo maior produtor e as maiores reservas vão estar no estado de Rondônia. Destaque aqui para Rondônia, tá? E é isso que você precisa saber. Agora, tratando do ouro, né, o famoso ouro, da mesma forma, pessoal, aqui está uma imagem aqui de como que a gente encontra o ouro na natureza. O Brasil, ele é o 10º maior produtor de ouro do mundo, não é um dos maiores países assim que vão produzir, né? A gente já teve sim muito ouro, só que acabou sendo explorado durante todo o período colonial. Muito desse ouro hoje em dia está na Europa, mas, né, infelizmente aconteceu. Hoje em dia, não é a principal atividade do Brasil, é justamente o que eu mencionei: o ferro, a bauxita, o manganês. Aqui, tratando-se sobre ouro, a gente tem um destaque para o estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de ouros, mas ainda tem aqui no Pará, né, na região ali da Serra dos Carajás, Goiânia, na Bahia também tem, no Mato Grosso também tem. Deixa eu voltar aqui no mapa, né, para vocês verem todas essas regiões aqui que vão ter ouro. Ó. Todos esses pontinhos amarelos aqui são ouro, aqui também tudo ouro. Então a gente vai ter bastante espalhado. Não é que o Brasil não tem ouro, tem bastante, só que não é a principal atividade. E a região de Serra Pelada que eu falei, maior mina aberta do mundo, hoje ela está alagada, porque os mineradores acabaram furando o lençol freático e toda aquela região foi alagada. Diamante, né, não tem muito o que dizer, o interior da Bahia possui as maiores reservas, foi recente isso, né, que foi descoberta novas reservas lá, mas a gente dá destaque aqui também para Minas Gerais, Mato Grosso e também o estado de Roraima. Eu pus aqui Rondônia, cadê? Eu pus Rondônia aqui, mas o certo é Roraima, tá, pessoal? Que tem até aqui no mapa. Deixa eu voltar aqui com vocês, ó. Essa região aqui, ó. Toda essa região aqui em cima, deixa eu pegar e grifar ela, ó. Essa região aqui em cima, ela tem bastante diamante, toda essa região grifada. Aqui nesse mapa, eu não sei dizer quando esse mapa, se ele está desatualizado, mas aqui no interior da Bahia a gente vai ter novas descobertas. Aqui na Serra dos Carajás, como você pode ver, também tem uma concentração de diamante, mas destaque aqui para o estado de Roraima. Sal, nossa, Bernardo, sal. Sal é um minério, tá, pessoal? Só que ele é um minério não metálico. O que você precisa saber? Que mais de 80% da produção do sal marinho, ele é feito pelo Rio Grande do Norte, né? O estado do Rio Grande do Norte é o que produz a maior parte do sal do Brasil. Tanto que se você for agora na sua cozinha e pegar um pacote de sal, muito provavelmente esse sal vai ter vindo do Rio Grande do Norte. Nióbio, nióbio, um outro minério aí muito importante na fabricação de chips, né? Infelizmente o Brasil não é tecnologicamente avançado e nem o governo está preocupado em investir nisso, mas o negócio do Brasil seria
produzir chip, cara. O Brasil ia ser um dos maiores produtores de chip do mundo. A gente ia ficar muito rico e exportar muito chip, porque a gente tem os principais componentes, que é o nióbio. 90% da produção mundial vem do Brasil. Só que acontece, a gente exporta o nióbio e aí a gente compra os chips muito mais caro, né, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul, e é foda, é só desgraça o Brasil. E aqui, ó, Minas Gerais é o maior produtor. Destaque aqui para a cidade de Araxá. E rapaziada, é isso, ó, minério tá feito, você precisa saber todas essas características aqui. Então, se você precisar pausar a aula nesse mapa aqui para responder as questões, faça isso. Agora a gente vai para a parte de transportes. Bom, falando de transporte aqui, pessoal, eu trouxe dois infográficos aqui para mostrar para vocês. Essa aqui é a matriz de transporte de carga. Destaque para carga, tá, pessoal? Presta atenção nessa palavra. A gente não está falando de transporte de pessoas. Hoje em dia, a gente tem rodoviário é o primeiro lugar, ferroviário em segundo, terceiro aquaviário e outros. A gente pode estar falando aqui do transporte aéreo, entre outros. A gente vai ter 39 milhões de toneladas de gás carbônico se a gente tivesse uma matriz equilibrada, ou seja, com uma certa divisão igual ali do transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário, essa redução ela ia diminuir. O Brasil, por ele ter dimensões continentais, o certo mesmo era o Brasil ter essa matriz aí mais diversificada. Infelizmente isso não aconteceu, né? Por decisões políticas mesmo, por exemplo, o JK, ele iniciou muito esse empreendimento aí das rodovias, trazendo muitas empresas automobilísticas, né, capital estrangeiro. Só que isso a longo prazo prejudicou, porque o Brasil não era para ter esse tanto de rodovia, né? O transporte rodoviário, ele é interessante a pequenas distâncias. Se você vai para muito longe, por exemplo, você pega um caminhão que vai sair aqui do estado de São Paulo e vai lá para o Mato Grosso. Pô, isso não era para ser feito por um caminhão, isso era para ser feito por um trem. Existem ferrovias que ligam? Lógico que ligam. Só que era a maioria desses transportes longos, né, em grandes distâncias, é para ser feito com trem. Coisas assim, eu vou sair de Ribeirão Preto para São Paulo Campinas. Aí beleza, não tem sentido você instalar uma ferrovia para um trecho tão pequeno. Você tem que fazer isso para um caminhão. Mas é como eu falei, decisões mal tomadas aí por políticos. O primeiro aqui transporte que a gente vai ter é o transporte rodoviário, né? Como eu já falei, boa para distâncias curtas. O problema dele, a gente tem uma manutenção frequente, né? Não é à toa que a gente tem um asfalto péssimo aqui no Brasil. Grande parte desse transporte é feito por caminhões e ele representa aí aproximadamente 60% do modal brasileiro. Aqui eu trouxe um destaque para as rodovias do estado de São Paulo, porque tem algumas questões que são bem filha da putas e cobram isso de um jeito bem específico. Então, eu trouxe aqui, ó. A via, né, da rodovia aqui, ó, Anhanguera Bandeirantes, é essa em vermelha que vai ligar Campinas e Ribeirão. A gente tem um grande deslocamento aqui. A gente vai falar disso mais nas aulas sobre indústria, mas sobre a desconcentração industrial. Ribeirão Preto e Campinas, né, são cidades que recebem indústrias que vêm aqui de São Paulo, né, de Santo André, dessa região ali, por conta do fenômeno da desconcentração, né? No caso, as indústrias elas têm custos muito elevados em grandes capitais, então elas procuram cidades menores no interior para baratear os seus custos de produção. E aí a gente tem nessa rodovia em vermelho justamente esse deslocamento das empresas. A gente vai ter a Anchieta, que vai passar aqui por Santo André até chegar em Santos. A gente vai ter a via Dutra Ayrton Senna, que vai passar por Taubaté. Destaque aqui em Taubaté, a gente vai ter o BAVEX, né, que é um batalhão de aviação do Exército. Ali também a gente tem a Embraer, algumas sedes da Embraer de produção de avião. Então, é um destaque importante para isso. Washington Luiz, essa rodovia aqui, eu não sei se são rosa, um roxo, enfim, essa rodovia aqui, que vai ligar até de São José do Rio Preto, até Campinas, na verdade. Depois aqui a gente vai ter outras rodovias, né? Por exemplo, lá em Campinas tem a rodovia Dom Pedro I, tem a Dom Pedro II, e aí, no caso, o Washington Luiz ela vai estar ligando justamente isso. É bem aqui que eu moro, tá, pessoal? Eu moro mais ou menos por volta daqui. Eu moro a 15 minutos de São José do Rio Preto, tá? E eu frequento aí a Washington Luiz quase todo dia. Mas enfim, informação rolha. Tem aqui a rodovia Castelo Branco, que vai ligar aqui São Paulo, passando por Sorocaba até Presidente Prudente. E a gente vai ter a rodovia Marechal Rondon, que vai ligar também São Paulo até aqui Araçatuba, Lins. Lins é uma cidade famosa aqui no estado de São Paulo, pelo menos no interior, né? Para o pessoal que quer ser militar, aqui em Lins a gente tem o 37º Batalhão de Infantaria Leve do Exército, né? Mas enfim, você precisa saber essas rodovias e já tá ótimo, não precisa saber tudo, não tem como decorar tudo e se cair uma questão tão específica assim, eu recomendo que na hora da prova você pula, vai fazer o resto, porque dificilmente você vai lembrar de todas essas informações. Ferrovias. Aqui está um mapa com as principais ferrovias
ferrovias aqui do Brasil, o escoamento geralmente é para o mar, justamente, por exemplo, para exportação de grãos, né, trigo, soja, essas coisas. Trigo não, nem tanto, mas soja, que o Brasil produz bastante para o gado chinês, toda essa soja ela é exportada aqui através das ferrovias. A gente tem uma pequena conectividade entre as ferrovias no Brasil, isso é um problema, já que a gente não consegue muito diversificar os caminhos, e a gente teve recentemente, assim, 20 anos para trás, né? Quase ali no século XXI, ali perto dos anos 2000, a gente teve a privatização de várias ferrovias. Isso acabou ajudando em alguns aspectos, né, de melhorar a qualidade. Só que ainda assim, o Brasil ele é um dos países que mais tem ferrovias no mundo, mas ele ainda assim tinha que ter muito mais, tá? Como você pode perceber no mapa, a gente tem uma grande concentração de ferrovias aqui na região sul e sudeste, nordeste também. Só que olha a região norte, quase não tem nada, cara. E a região centro-oeste, por exemplo, tem poucas rodovias. Essas rodovias pegam toda a soja e leva tudo aqui para região do litoral. Aí eu pus esses pontinhos, ó, destaque da Ferrovia Norte-Sul, Ferrovia Norte-Brasil, porque elas que acabam sendo responsáveis pelo transporte desses grãos. Hidrovia, tá? A hidrovia, a gente vai ter um grande destaque para a região norte, né? Não é segredo, já que a região norte a gente tem muitos rios e na maior parte de seus rios são navegáveis. Região nordeste, por mais que não tem tantos rios, a gente vai ter, por exemplo, o Rio São Francisco, que grande parte do seu percurso é navegável. Então, isso contribui para a criação de uma hidrovia. Destaque aqui para a rodovia Tietê-Paraná, que a gente tem praticamente a principal rodovia não, perdão, hidrovia que a gente tem aqui no Brasil, que vai acabar escoando todos esses produtos e levando aqui da Bacia da Prata para a região sudeste. Um problema que a gente tem na hidrovia é que a gente tem que criar eclusas, né? Porque por mais que o rio às vezes ele é de planície, ele tem desníveis, né? E o barco, ele não vai conseguir subir uma cachoeira. Aí o que você tem que fazer? Você tem que criar uma eclusa. Então vai um investimento legal aí nas hidrovias. E ele é bom para grandes distâncias. Por quê? Porque ele é o transporte mais econômico na relação combustível e quilômetro, né? Se você pegar, por mais que ele é mais lento comparado, por exemplo, com um caminhão, né? Dependendo do navio e do rio, um navio pode ir ali a 40 quilômetros por hora, convertendo em quilômetros por hora, lógico. Mas a gente vai ter a melhor relação econômica no combustível. E o Brasil, mesma coisa. Era para a gente usar muito desse transporte. O ideal era uma matriz ali diversificada, não a gente ter ali 60% do transporte na rodovia. Mas enfim, precisa saber de hidrovia isso aqui e ficar atento com esse mapa. E daqui para baixo, pessoal, eu não trouxe um tópico específico sobre o transporte aéreo, porque não ia ter nem muito o que comentar, né? Você não precisa saber as rotas que isso são feitas. O que você precisa saber é que transporte aéreo, o transporte de pessoas é muito maior do que o transporte de cargas e que o transporte aéreo ele é caro. Por isso que não é muito viável você transportar produto no avião, né? O combustível é caro, todo o processo, a burocracia, ela é imensa. Então, compensa muito mais você mandar num caminhão, num trem, num navio, do que você mandar as cargas por um avião, né? O transporte de pessoas já é outra coisa. Mas é isso, pessoal. Com tudo que está aqui, vocês vão conseguir responder a lista e qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos lá para a resolução da lista. Fala, rapaziada, vamos começar aqui a resolução da lista de minérios de transporte da parte do Brasil. Vamos sem enrolação, questão 1. Essa questão aqui, pessoal, é a questão na aula que eu falei que é uma questãozinha fia da puta que os caras cobrou. Sendo bem sincero com vocês, eu acertei no ano que eu passei na SpaceX, eu acertei 11 das 12 questões. Se essa questão tivesse caído, cara, eu provavelmente teria errado. Essa única que eu errei, né, do ano que eu passei, foi por besteira minha mesmo, né, no caso, dava pra ter acertado. Mas essa aqui é uma questão mais difícil. Talvez eu soubesse alguma dessas rodovias aqui pelo fato de eu morar em São Paulo, né? Não na cidade de São Paulo, mas no estado de São Paulo, então eu conheço alguma delas. Mas, né, é uma questãozinha puxada aí pro pessoal que for de fora. Mas sem enrolação aqui, ó. Um moderno e capilarizado sistema rodoviário está intimamente ligado à interiorização da indústria paulista. Analise as assertivas a seguir sobre o assunto em tela. Aí vamos lá para a assertiva 1. As vias tananã, estruturaram o corredor industrial Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto. A região de Campinas apresenta um crescimento fortemente concentrado no campo da alta tecnologia. Isso aqui, pessoal, é verdade, essa parte de alta tecnologia, porque Campinas é um tecnopolo justamente por conta da Unicamp, né? Uma universidade famosa aqui que existe em Campinas. E, no caso, as vias que ele está se referindo é o que eu comentei na aula. Era uma que ligava Ribeirão Preto a Campinas, vai ser a Anhanguera e Bandeirantes, tá? Então não vai poder ser a alternativa C nem a D.
Aí a 2 aqui. Ao longo do eixo das vias, na direção da Baixada Santista, os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema passaram a abrigar as grandes montadoras automobilísticas. Essa aqui vai ser a Anchieta, pessoal. Também comentei na aula ali, era aquele saía ali de São Paulo e ia em direção ao litoral ali de Santos. Aqui então é Anchieta, não pode ser aqui, não pode ser a alternativa A já, por exemplo. Tá, então a gente já tem o gabarito alternativa B, mas vamos ler o resto, né? As vias Tananã estruturaram os polos industriais do Vale da Paraíba Paulista. A expansão inicial baseou-se na metalurgia. Mais tarde se instalaram indústrias bélicas e aeronáuticas como a Embraer e fábricas de automóveis e caminhões. É justamente ali aquela via que vai passar por Taubaté, que é a Dutra e Ayrton Senna. Taubaté, que é onde a gente tem o Bavex, né, um dos batalhões de aviação do Exército, e também essas sedes aí da Embraer. E a 4, as vias impulsionaram a industrialização da região de Sorocaba. A aglomeração caracteriza-se pela indústria pesada, com predomínio das fábricas de bens intermediários e de capital. Esse lance de bens intermediários e bens de capital, fica tranquilo, pessoal, que a gente vai falar sobre isso na aula de industrialização. Mas no caso, a via que ele está se referindo aqui é a rodovia aqui Castelo Branco, tá? Então, gabarito alternativa B, questãozinha aí puxada, a lista já começou assim, mas vamos embora para a questão 2. 2. Pessoal, a questão tem um problema aqui, que é tanto a alternativa A quanto a alternativa B, elas estão idênticas, então eu tive que procurar diretamente aqui da prova do Colégio Naval, possivelmente já vai estar corrigido para vocês, né? Mas para mim ainda não está corrigido, então eu tinha que gravar a aula, então vamos lá. O Brasil possui uma variada gama de províncias minerais, reflexo de sua extensão territorial e a formação geológica. Sobre a produção mineral e sua ocorrência no território nacional, assinale a opção correta, né? Alternativa A. Os seus principais jazimentos metálicos estão localizados em áreas de formação geológicas mais recentes. Aqui já está um erro. Não é mais recente, né? Os principais minérios aqui do Brasil vão estar sob escudos cristalinos, que são estruturas antigas, né? Os escudos cristalinos datam ali da era pré-cambriana, tá? Então a alternativa A já está errada. Aí ele põe aqui, ó, com destaque para o carvão mineral, o qual é bastante explorado na grande província geológica de Carajás. Carajás ali, que é no Pará, né, no estado do Pará, tá errado porque a parte do minério aqui, do carvão, ele vai estar concentrado na região sul do Brasil. Alternativa B, ó. No estado do Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal Mato-Grossense, encontram-se jazidas do minério de ferro, as quais, em função da distância dos centros consumidores e de carência de meios de transportes, acabam tendo sua produção comprometida. Sim, aqui a gente já tem o nosso gabarito, tá, pessoal? Ele está falando aqui do maciço do Urucum, que vai estar justamente, né, nessa região aí do Mato Grosso, que tem bastante ferro também, junto com o quadrilátero ferrífero, a serra ali dos Carajás, né, ali no estado do Pará também tem, mas está perfeito aqui. A gente tem uma certa dificuldade de transporte, né? A gente tentou fazer várias ferrovias, só que as ferrovias elas não têm uma grande conectividade entre elas, então isso dificulta ainda mais. Mas está perfeito. A alternativa B é o gabarito, mas vamos ler o resto. C. Na década de 1930, o projeto Randam Brasil descobriu importantes depósitos de cassiterita no estado do Rio Grande do Sul, o qual acabou se tornando o maior produtor nacional desse minério. Não. Cassiterita, pessoal, é Rondônia. É o maior estado ali que vai ter tanto a produção quanto as maiores reservas. E esse projeto aqui foi um projeto que visou, né, mapear, de início, era mapear a Amazônia, só que ele foi expandido, né, para todo o Brasil, e aí ele acabou, sim, possibilitando a descoberta de algumas jazidas de certos minérios, só que no caso aqui o erro é falar que é no Rio Grande do Sul. E D, o minério de cobre, típico das áreas de bacias sedimentares mais recentes, possui destacada produção do estado de Sergipe, o qual contribui para a manutenção do setor automotivo e eletrônico regional. Primeiro erro, não é de áreas bacias sedimentares. Bacia sedimentar, a gente vai ter, geralmente, petróleo, gás natural, carvão. Da cobre, a gente vai ter nos escudos cristalinos ali. E o principal erro aqui, né, o maior erro, é também ele falar do estado de Sergipe, né? Não é o estado de Sergipe o maior produtor de ferro, não, de cobre. É justamente o Pará, ali na Serra dos Carajás, como a gente já mencionou anteriormente, lá naquele mapa. E a alternativa E, atualmente no estado do Amapá, encontra-se a principal área de produção e exploração de manganês, destacando-se a Serra do Navio, a qual se localiza em terrenos cristalinos recentes. No caso, da Serra do Navio, ela já acabou, ela foi totalmente exaurida ali, e outro erro está falando terrenos cristalinos recentes, quando na verdade são antigos e não recentes,
E um detalhe aqui que o manganês ele é principalmente explorado ali no quadrilátero ferrífero. A gente também tem muito manganês ali na região da Serra do Navio, tinha, né, antigamente. A gente tem ali também na Serra do Carajás, maciço do Urucum também existe, mas tá errado aqui essa parte de terrenos cristalinos recentes. Então, gabarito é a alternativa B. 3. O desenvolvimento econômico dos países relaciona-se ao seu sistema de transporte. Quanto mais desenvolvido, diversificado e eficiente o sistema de transportes, maiores são as possibilidades de circulação rápida de pessoas e mercadorias, o que implica maiores ganhos para produtores e consumidores. Sobre a realidade que envolve as ferrovias e as rodovias no Brasil, são feitas as seguintes afirmativas. Ele deu as afirmativas e ele está pedindo aqui as corretas. Então vamos lendo e julgando. 1. O transporte ferroviário começou a se expandir durante o segundo reinado, no final do século XIX, associado à expansão do café. O custo para transportar uma mercadoria por ferrovia, em geral, é mais barato do que por rodovia. Sim, pessoal, isso aqui é verdade. No segundo reinado, a gente tem o início das construções das ferrovias ali de empreendimentos privados, como o Barão de Mauá, entre outros empresários aí. O problema, né, maior da ferrovia é que o custo de instalação ele é grande e ele põe aqui uma vantagem, né, que ele é mais barato do que a da rodovia. Só que ele é mais barato que a rodovia no quesito de relação combustível por quilômetro. Né? No caso, a rodovia ela é mais barata para você instalar, só que você tem que ficar dando muita manutenção e aí a relação de quilômetro por combustível ela é mais cara. E 2. Uma característica da malha ferroviária brasileira é sua pequena conectividade, ou seja, em geral as ferrovias foram construídas interligando apenas as áreas produtoras aos portos para facilitar a exportação das mercadorias. Sim, é exatamente o que eu mencionei na aula. Elas têm pouca conectividade entre elas. 3. As rodovias constituem a principal via de transporte utilizada no Brasil, com mais da metade de toda a movimentação de cargas, apesar de seus elevados custos de manutenção e de seu estado de conservação, o que acaba comprometendo o custo das mercadorias escoadas. Perfeito, pessoal, isso aqui é verdade. Se a gente tem, por exemplo, uma rodovia mal feita, tanto na questão do asfalto, tanto às vezes dependendo do relevo, isso vai acabar gerando um atraso, um maior consumo do combustível, então um atraso para essas entregas serem feitas, e aí a gente vai ter, consequentemente, né, o aumento do preço desses produtos que são transportados. 4. A partir da década de 1990, o governo federal começou a estabelecer concessões para que a iniciativa privada explorasse e mantivesse rodovias federais, ou seja, contratos em que as empresas privadas recebem autorização por determinado tempo para explorar economicamente determinada rodovia. Com base nas afirmações. Aí ele falou, né? Com base nas afirmações. Tá, essa parte aqui está realmente correta. A gente tem várias rodovias que são a parte privada que fazem. Existe também, lógico, os órgãos públicos, por exemplo, o Exército, o pessoal aí da engenharia, tanto o pessoal da engenharia do IME, quanto o pessoal da engenharia do Exército, da AMAN, né, Engenharia de Combate, são geralmente responsáveis aí pela construção de rodovias, principalmente no norte do país e no centro-oeste também, que são regiões mais afastadas. Mas isso aqui está correto, a gente teve essas concessões da iniciativa privada para as rodovias e também para as ferrovias, né? No final ali da década de 90, ali a gente tem as ferrovias sendo privatizadas também. Então, 1, 2, 3 e 4 estão corretas, dá para a gente aqui a alternativa E. 4. Em 1980, deu-se o estouro da Corrida do Ouro em Serra Pelada, a qual fica no estado do Pará, pessoal. Serra Pelada foi aquela serra, né, a maior mina aberta que existe no mundo. A gente tem ali que hoje em dia ela está alagada porque os mineradores acabaram furando ali o lençol freático, então a gente virou um lago ali, mas ainda existe muito ouro. Eu trouxe aqui o mapa, pessoal, só para vocês verem. Deixa eu só eu apagar essa parte aqui, senão vai dar um erro aqui. Mas enfim, eu trouxe um mapinha aqui só para vocês verem, né? Serra Pelada vai estar aqui circulada em vermelho, ó. Serra Pelada aqui, ó, circulada em vermelho, que é justamente nesse traço aqui, ó, essa regiãozinha, esse círculozinho pequenininho aqui, ó, é a Serra Pelada, que hoje está alagada e que tinha bastante ouro. Aí, como vocês podem ver, né, ele põe aqui Paraná, Maranhão, Sergipe, Acre, dá para você perceber aqui já todas as regiões aqui, que, por exemplo, a Serra do Carajás aqui vai pegar uma parte do Maranhão, a gente tem, como eu já falei anteriormente no mapa ali, ouro e diamante em Roraima, quadrilátero ferrífero aqui, a gente vai ter o maciço do Urucum aqui na região perto do Pantanal, região carbonífera aqui, ó, onde a gente tem a maior parte do carbono é em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Mas é isso, pessoal. O gabarito é a alternativa B. 5. O período entre 1968 e 1973, conhecido como Milagre Econômico Brasileiro, permitiu um acelerado crescimento da economia brasileira. Nesse período, diversos programas na área de transportes, infraestrutura e energia foram implementados, visando acabar com a estagnação e estimular o desenvolvimento do país. Dentre os projetos iniciados no período citado acima, a única alternativa correta é: quais obras dessa aqui foram feitas durante o regime militar? É isso que você
precisa saber. Não tem nem muita relação, né, com o que a gente viu na aula de mineração e transporte, por mais que tenha algumas estradas de ferro aqui. Mas, dando um spoiler para vocês, vamos lá. Usina de Itaipu. A usina de Itaipu, eu acho que todo mundo acertou essa questão, porque é muito famosa, uma construção feita durante o regime militar mesmo, que na época era a maior usina que tinha no mundo. Hoje em dia, a Três Gargantas acaba sendo a maior, tanto em extensão quanto produção de energia. Aí nas outras alternativas, né? Por exemplo, a estrada de ferro Vitória Minas, que é justamente aqui que a gente tem o escoamento da produção ali do quadrilátero ferrífero. Ela foi construída em 1927. Aí aqui, usina hidrelétrica de Belo Monte, né? Ela iniciou a construção em 2011, mas foi terminar só em 2016, então é uma construção mais recente. A gente vai ter a ferrovia Norte-Sul, que ela vai ser construída em 1986, e a usina hidrelétrica de Giral, que vai ser construída só em 2016 também, um acontecimento mais recente. Lembrando que o regime militar ele acaba em 1985, tá, pessoal? Então, o gabarito é a alternativa B. 6. A mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo futuramente fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presente os preceitos de desenvolvimento sustentável, né? Aí ele põe aqui sobre a realidade que envolve a exploração mineral no Brasil, é correto afirmar que, alternativa A, o petróleo mineral fóssil, na verdade era para estar escrito não físsil, renovável, aqui já está o erro. Petróleo não é renovável, pessoal. Demora milhões de anos para o petróleo se formar. Aí ele põe que é explorado principalmente no estado do Rio de Janeiro, constitui uma importante atividade econômica geradora de receita para a unidade federativa, estando em sua exploração e comercialização sobre o monopólio da Petrobras. Isso aqui é verdade. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter, em primeiro lugar ali, que vai ter maior quantidade de petróleo, é a bacia de Santos, que passou a bacia de Campos, e em segundo lugar a gente tem a bacia de Campos, que a gente vai ter ambas essas bacias, a Petrobras ali explorando e refinando o petróleo. Então, mas tá errado, o erro aqui tá justamente nessa palavrinha aqui, ó, renovável, tá? Petróleo não é renovável. B. Apesar de não dispor de jazidas de gás natural suficientes para seu próprio abastecimento até início de 2003, a Petrobras anunciou nesse mesmo ano a descoberta de um megapolo na Bacia de Santos, que, quando explorados, poderá contribuir para a autossuficiência nacional em poucos anos. Sim, aqui a gente tem um gabarito. O que ele está falando aqui? Ele está falando, pessoal, do pré-sal, que foi descoberto na Bacia de Santos. É por isso que a Bacia de Santos passou a Bacia de Campos, e a gente tem justamente a Petrobras explorando aí, e aí é justamente depois da descoberta do pré-sal que a gente tem a autossuficiência do petróleo. Então, gabarito alternativa B, mas vamos ler o resto. C. Apesar do país possuir tecnologia suficiente para obter o enriquecimento do material radioativo e transformá-lo em combustível para suas 3 usinas termonucleares, o mesmo não possui jazidas de urânio em seu território, o que dificulta a expansão dessa modalidade energética no país. O problema é, ele fala que não tem jazidas de urânio, quando na verdade tem. Detalhe aqui para o estado da Bahia. O estado da Bahia tem bastante urânio. Não é o melhor urânio que a gente vai ter no mundo, mas a gente ainda tem uma certa quantidade considerável ali. Tá? Então a alternativa C está errada. E D, o carvão mineral é um importante mineral fossionado, sei lá o que é isso aqui, renovável, aqui já está errado, tá? Renovável, o carvão não é renovável, mais especificamente encontrado principalmente na região sudeste, aqui está erro, outro erro também é na região sul, no estado de Minas Gerais, onde siderúrgicas particulares e estatais exploram seu potencial calorífero na fábrica de aço. E exportada para diversos países do Mercosul. Tá errado, já que o carvão do Brasil ele é ruim, ele é de péssima qualidade. A gente tem uma grande concentração de enxofre no carvão brasileiro. Lembrando aquele bizu, né? O bizu da telha que a gente vai ter, que o carvão do Brasil, ele é principalmente esses dois aqui, a turfa e o lignito. A hulha e o andracito são os que têm mais poder carbonífero aí, tá? De queima. E a hidroeletricidade representa cerca de 70% da energia consumida no país, sendo vantajosa por ser uma fonte renovável e desvantajosa quando percebemos o seu elevado custo de transmissão, uma vez que a bacia amazônica é aquela que abastece o centro-sul do país com a maior parte dessa energia. O problema está aqui, tá? A maior bacia, né? A maior bacia não. Aqui a gente tem o maior potencial hidrelétrico aproveitado é a bacia do Paraná, né? Não é a bacia amazônica. A bacia amazônica ela tem o maior potencial, mas não é o potencial aproveitado, sendo que a região centro-sul aqui ela é praticamente abastecida pela bacia do Paraná. Destaque aqui para Itaipu. Então, gabarito é a alternativa B. 7. Sobre a estrutura dos transportes brasileiros, assinale a afirmativa incorreta, candidato. Presta atenção. Vamos lá.
Alternativa A. Uma característica da malha ferroviária nacional é sua pequena conectividade, ou seja, em geral, as ferrovias foram construídas interligando apenas as áreas produtoras aos portos para facilitar a exportação das mercadorias. Perfeito, isso aqui está correto. Eu já mencionei isso tanto na aula quanto numa questão anterior. B. A partir, né, de 1996, as ferrovias sob o controle da Rede Ferroviária Federal foram privatizadas, o que possibilitou o surgimento de novos projetos para o setor, objetivando a integração nacional e o barateamento dos custos das nossas exportações. Isso aqui está correto, pessoal. Tá certo, essa parte das ferrovias, elas foram privatizadas por volta dessa década, como eu já mencionei para vocês, que é justamente na época que a gente teve as privatizações, o que contribuiu para a melhora da qualidade em algumas ferrovias, por mais que, assim, o ideal mesmo era que o Brasil expandisse mais nesse modal aí. Mas está certo, como ele está pedindo a incorreta, não é B. C. A implantação, sei lá, a implante das rodovias que constituem a principal via de transporte utilizada no país, corresponde a 90% de toda a movimentação de cargas nacional. Visou especialmente agilizar as exportações. Opa, aqui está errado. Visou especialmente agilizar as exportações. Rodovia, de modo geral, esse transporte de carga é feito para o mercado interno, movimentações internas. Não compensa você mandar um monte de caminhão para um porto. Compensa muito mais você ou trazer isso por hidrovias ou por ferrovias, né? Já que seria muito custoso, tá? Então, aqui já está o erro. Aí ele põe aqui, além de dinamizar a chamada fase de substituição das importações, tá? Então, o gabarito é já a alternativa C por conta desse erro. E daí, a partir da década de 90, o governo federal começou a estabelecer concessões para que a iniciativa privada explorasse e mantivesse rodovias federais. No entanto, o estado de conservação da maioria dessas rodovias ainda se encontra aquém do desejado. Isso aqui realmente está certo. Muitas rodovias são péssimas aqui no Brasil, tanto de qualidade de asfalto quanto assim de planejamento mesmo. E é com um potencial de cerca de 42 mil quilômetros de rio navegáveis, sobretudo na região norte, o transporte hidroviário nacional, caso possua contigais, sei lá, favoráveis de infraestrutura, apresentaria os menores custos dentre os demais. Isso aqui é verdade. Há uma desvantagem do transporte hidroviário é que ele é lento, né, pessoal? E ele tem alguns impactos ambientais, você tem que construir também eclusas, mas de modo geral ele seria o mais barato comparado com o resto. Então o gabarito é a alternativa C. 8. O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. Os minérios de ferro, manganês e bauxita, importantes matérias-primas para as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão entre as principais commodities do país. A seguir estão numeradas no mapa algumas das mais importantes áreas de extração mineral no Brasil. Assinar é a alternativa que apresenta a correta relação entre minério e sua localização no território brasileiro. Aí ele põe aqui a alternativa A. A área 1 se refere à extração de ferro no quadrilátero ferrífero. Não. A área 1 é Serra dos Carajás, pessoal. Quadrilátero ferrífero é aqui, ó. Vai ser um quadradinho aqui no estado de Minas Gerais. Então a alternativa A está errada. 2 não, perdão. B. Na área 2, situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo, o maciço do Urucum. Aqui a gente tem o gabarito, pessoal. O maciço do Urucum tem bastante manganês, por mais que o maior produtor é o quadrilátero ferrífero, a gente também tem, tanto na Serra do Carajás, quadrilátero ferrífero e o maciço do Urucum, bastante manganês. E C, na área 3, destaca-se as imensas reservas de bauxita. Área 3 não vai ter bauxita. Bauxita, o principal estado ali, a principal região que vai ter bastante de bauxita é a Serra do Carajás. E D, na área 4, situam-se as maiores jazidas de ferro no mundo, a Serra dos Carajás. Na verdade, Serra dos Carajás é 1 e não 4, tá errado. Aqui a gente tá errado. O 4 a gente vai ter ouro, né? Aqui nessa região, toda essa parte aqui, ouro e diamante, né? 5 também. E, ó, e a área 5 refere-se ao Vale do Aço, no Planalto das Guianas, principal área produtora de manganês no país. Não, a gente tem um destaque aqui para diamante e ouro. Então o gabarito é a alternativa B. 9. Hoje não basta produzir, é indispensável pôr a produção em movimento, pois agora é a circulação que preside a produção. Em competitividade internacional, tempos de economia globalizada e alto crescimento econômico brasileiro vem esbarrando em dificuldades impostas pela inadequação do seu sistema de transporte, ainda predominantemente rodoviário, né? O ideal é o Brasil ter uma matriz diversificada. A respeito das políticas de transporte de cargas no Brasil, assinale a opção correta. Vamos julgar as alternativas. A. As dimensões continentais do país, associada a algumas de suas condições naturais, como um relevo fortemente acidentado, impediriam a implantação de uma matriz de transportes multimodal, ou seja, variada? Não, isso aqui não impediria, já que a gente tem muitos rios,
A gente tem sim espaço para fazer ferrovias, a gente tem espaço para fazer rodovias também, as de curto e médio distância ali, mas tá errado isso aqui, tá? Isso não é um impeditivo. B. O transporte ferroviário é pouco utilizado no território brasileiro por se tratar de um sistema caro e complexo, incompatível com o nível de desenvolvimento econômico contemporâneo no país. Se você for ver, ele não é pouco utilizado. Se você comparar assim com todos os outros países do mundo, o problema é o jeito que ele foi feito, né? Mas o Brasil, por ter uma dimensão continental, o certo é o transporte ferroviário. E ele é caro na hora de você instalar, mas depois disso ele vai ficando mais barato quando comparado, por exemplo, com a rodovia. C. O transporte de carga por caminhões tem um custo mais elevado do que o realizado por outros meios, como trens e navios, visto que o volume de mercadoria transportado por litro de combustível ele é menor. Sim, isso aqui é verdade, pessoal. No caso, o transporte aí de navios, quer dizer, de navios não, perdão, de caminhões, né, das rodovias, ele é mais caro se você fizer a relação combustível por quilômetro. A gente tem que os navios são os que têm ali a maior relação, a melhor relação ali de economia de combustível com a quilometragem rodada. D. O transporte ferroviário tem se apresentado como o principal substituto do sistema rodoviário em função dos maciços investimentos estatais na expansão desse modal. Tá, isso aqui tá errado já. O certo seria isso acontecer, mas não é o que acontece hoje em dia. A gente ainda acaba priorizando a expansão das rodovias. Por mais que existem sim investimentos na ferrovia, né, nas hidrovias, mas de modo geral a rodovia ainda predomina. E a opção pelo transporte rodoviário ainda predomina no Brasil devido à queda do preço do combustível. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O combustível não para de aumentar aí, faz o L. Em especial após a descoberta de grandes reservas de petróleo conhecidas como pré-sal. O petróleo que ele é descoberto aqui no Brasil, ele é usado sim para fazer combustível, né? Só que ele não é o mais ideal. Né? E o lance aqui que ele fala, do combustível tá barato, não tá barato, pessoal. O combustível ele é caro. Então, gabarito é a alternativa C. 10. O sistema de transporte é um elemento determinante de competitividade das mercadorias produzidas por um país nos mercados internos e externos, uma vez que os custos de transportes incidem sobre o custo das matérias-primas e dos produtos finais. Sobre os diferentes modais de transporte no Brasil, pode-se afirmar que. Aí ele deu as 5 afirmativas, vamos ler e julgar. O modal hidroviário é o que apresenta o menor consumo de combustível por tonelada transportada. Contudo, a implantação de hidrovias no país envolve obras civis de forte impacto ambiental e de elevado custo. Sim, isso aqui é verdade. A gente tem que, para construir as hidrovias, querendo ou não, a gente vai estar tendo esses impactos ambientais ali de desmatamento, muitas das vezes para ampliar a largura do rio, e o elevado custo aqui, porque dependendo do relevo, a gente vai ter que construir eclusas, mas o transporte hidroviário realmente ele é o mais barato na relação combustível e quilômetro. 2. Em virtude do predomínio do modal rodoviário no transporte de carga e da sua maior flexibilidade nos percursos, a política de transporte brasileira continua quase que exclusivamente baseada na expansão e modernização das rodovias? Não, pessoal. A gente tem sim uma diversificação. Existe essa diversificação da matriz modal. Ainda assim, a rodovia é a que mais predomina? Com toda certeza, mas a gente está buscando novas formas alternativas, como, por exemplo, as ferrovias e o transporte hidroviário. Tá? Então a afirmativa 2 ela está errada. E esse lance aqui ele fala de sua maior flexibilidade, isso aqui vai depender da região, né, pessoal? Tem região que as rodovias realmente são mais flexíveis no quesito ali de caminhos para fazer, mas tem regiões que não, que as rodovias são precárias e isso até dificulta. 3. No que se refere ao modal ferroviário, a Ferronorte é um empreendimento que visa facilitar o escoamento da produção agrícola do Mato Grosso e Rondônia, tanto pelos portos de São Paulo quanto os portos da região norte do país. Isso aqui está perfeito, né? Principalmente o que são grãos agrícolas ali. A gente tem muita soja, a gente tem muito milho, que é justamente que tem o escoamento ali pela Ferronorte. E eu comentei isso na aula. 3 está correto. 4. A implantação e a expansão das redes intermodais, principalmente no que se diz respeito à conexão de infraestruturas entre os diferentes modais de transporte, ampliarão a fluidez dos fluxos de bens e de pessoas, ao mesmo tempo que contribuirão para a desconcentração das atividades econômicas no país. Sim, essa desconcentração que ele põe aqui é um fenômeno que a gente vai estudar na aula sobre industrialização, que as empresas, né, elas estão visando justamente ir para o interior não vou colocar das capitais, né, mas interior dos estados, por exemplo, aqui em São Paulo, algumas cidades que recebem bastante, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto também, a própria Campinas, né, que rapaziada aí de SpaceX, lá existe esse fenômeno das empresas, a chegada dessas empresas para o interior, porque é mais barato você produzir lá. E aí, se você consegue
ampliar essa rede intermodal, consequentemente, esse fenômeno de desconcentração vai acabar também aumentando, como ele põe aqui, ao mesmo tempo que contribuirão para a desconcentração das atividades econômicas. Tá? Isso aqui está correto. E assim, o transporte aéreo de carga suplanta o transporte de passageiros. Aqui já está errado, porque o transporte de passageiros ele é muito maior que o de carga. Porque se você for levar carga no avião, é muito caro. O combustível ele é muito caro, por mais que é bem rápido, né? Mas não compensa você fazer isso. Aí ele põe passageiro em termos de importância para a aviação comercial no Brasil e no mundo, haja visto o significativo valor monetário das mercadorias que circulam pelas vias aéreas. Não, isso aqui tá errado, pessoal. O transporte de passageiro ele é maior do que de carga. Então, a gente vai ter 3 e 4 como corretas, dá para gente o gabarito alternativa B. 11. A partir do conhecimento dos diferentes formações geológicas do território brasileiro, é possível deduzir a ocorrência de determinadas riquezas minerais. Na área 1, rachurada no mapa esquemático das formações geológicas brasileiras a seguir, verifica-se a presença de diamante, pessoal. Isso aqui a gente tem diamante, estanho e ouro nessa região aqui, ó, gabarito alternativa A. Falei que nessa região aqui, né, no Planalto das Guianas ali, perto ali também de Rondônia não, perdão, de Roraima, vai ter uma presença grande ali de estanho e diamante. Aí ele põe todas as outras aqui, por exemplo, petróleo e carvão mineral. O petróleo, ele vai ficar mais presente aqui nessa região, no mar, praticamente. A gente ainda tem algumas refinarias aqui, por exemplo, no meio ali de Manaus, ali perto de Manaus, a gente vai ter uma refinaria de petróleo, mas vai se concentrar bastante aqui no mar. Carvão é só nessa região sul, que a gente vai ter, região aqui Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, toda essa região. Aí o ferro ele vai ter aqui no quadrilátero ferrífero, que é essa região 9. A gente vai ter também no maciço do Urucum, principalmente aqui também na Serra dos Carajás. O xisto, né, que o xisto ele vem do gás natural, também mesma coisa, mar, petróleo, já falei. O cobre também vai se focar aqui na região ali do estado do Pará, né, que é a região 4. Ouro e calcário. O ouro, ele pode estar muito aqui também no quadrilátero ferrífero, principalmente aqui, na verdade, por mais que você vai ter algumas localidades. Por exemplo, na própria região 1 existe uma grande concentração de ouro, na 4 também, né, que a gente vai ter Serra Pelada aqui nessa região. O calcário ele vai estar bastante presente também no quadrilátero ferrífero. Aí o 5 aqui, por exemplo, pode ser as descobertas de diamante ou também pode ser urânio, né, que no Nordeste a gente tem bastante, em especial na Bahia. Mas é isso, pessoal. O gabarito é a alternativa A. 12. O Brasil apresenta estações intermodais que tornam as transferências de cargas mais eficientes e menos custosas. As estações intermodais se referem às trens de alta velocidade que são especializados no transporte de mercadorias de alto valor agregado? Não. Intermodal, né, estações intermodais, ele está se referindo a estações que vão ter distintos tipos de transporte. Por exemplo, o transporte hidroviário, rodoviário, ferroviário, tudo isso interligado. B. Transportes que transferem essas mercadorias apenas de um país para o outro, não tem nada a ver com isso o conceito de intermodal. C. Mercadorias estocadas de diversos modos, evitando a sua deterioração e seu desperdício. Não é estocadas, é transportadas. E D. Transferência de mercadorias entre modos de transporte distintos. Aqui sim a gente tem o gabarito. E E. Formas de manuseio de cargas frágeis que possuem alto valor agregado. Também não tem nada a ver. Geralmente, cargas frágeis ou são feitas por hidrovias ou até mesmo por transporte aéreo, por mais que é mais caro. Mas é isso, o gabarito é a alternativa D. 13. Em relação aos recursos minerais contidos no Brasil, as estruturas 1 e 2 apresentadas na figura precedente assinale a opção correta. Vamos lá. Alternativa A. Na área da estrutura 1, ou seja, toda essa área em branco, são encontrados minerais metálicos como cobre, chumbo e bauxita. Não. Essas áreas 1, por exemplo, aqui a gente vai ter o Rio Amazonas, são áreas de planície. Né? Ele põe minerais metálicos eles vão acontecer nas regiões ali de bacias sedimentares, não, de escudos cristalinos. As partes de planície geralmente são bacias sedimentares, tá? Então a alternativa A aqui tá errado. B. Na área coberta pela estrutura 2, há importantes jazidas de petróleo e carvão mineral. Carvão mineral é só nessa região em preto aqui, essa região mais ao sul do Brasil, e o petróleo é praticamente só no mar, por mais que existem alguns poucos pontos dentro do continente que há exploração, mas a alternativa B aqui está errada. C. A estrutura 1 é conhecida por abrigar províncias como Carajás, no Pará, e o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. O quadrilátero ferrífero ele é aqui, pessoal, né, na estrutura 2.
A Serra dos Carajás realmente é mais ou menos nessa região aqui. Pega um pedaço aqui, tanto da estrutura 2 quanto da estrutura 1. Mas o erro está aqui em falar do quadrilátero ferrífero, que é uma das maiores regiões aí que a gente tem de exportação de produção de ferro. D. Da estrutura 2, composta por rochas cristalinas, são extraídas minérios de ferro e manganês. Sim, aqui perfeito, né? Destaque para o quadrilátero ferrífero, que é um dos maiores produtores aí de manganês do mundo, né? Já que, por mais que o Brasil ele apresenta a quinta maior reserva de manganês do mundo, ele ainda é um dos grandes produtores. E é como eu falei, primeiro vem maciço não, perdão, é o quadrilátero ferrífero, depois vem Serra dos Carajás e em terceiro vem o maciço do Urucum, que é mais ou menos nessa região. E da estrutura 1, composta por escudos cristalinos, não é escudos cristalinos, são bacias sedimentares aqui, são extraídas riquezas minerais como ouro. Não, não tem nada a ver. O ouro é nessas regiões 2, que provavelmente são os escudos. Então, o gabarito é a alternativa D. 14. No Brasil, o transporte de mercadorias é feito principalmente por três tipos de modais. Ao se comparar o cenário atual com o cenário projetado para 2035, mudanças significativas poderão ocorrer na participação percentual dos principais modais na matriz de transportes do Brasil. Participação percentual dos modais de transporte no Brasil atual, isso aqui é hoje em dia a gente tem isso, e participação percentual dos modais de transporte na matriz brasileira, cenário projetado para 2035. É basicamente aqueles dois infográficos que eu levei na aula. Aí ele põe, considerando o excerto e conhecimento sobre as transformações na participação de modais de transporte na matriz brasileira, os números 1, 2 e 3 nos gráficos correspondem respectivamente ao sistema. Vamos lá, é mais fácil analisar o que é atualmente. Atualmente, esse azul aqui é o sistema rodoviário, pessoal. Rodoviário. 2, a gente vai ter ferrovias. E 3, a gente vai ter como é que fala? As hidrovias, tá? Hidrovias. Pronto, já está bem identificado aqui. A gente só vai ter que procurar essa alternativa que está nessa ordem: rodovia, ferrovia e aquaviário aqui. A alternativa E vai ser o gabarito, né? E aí, trazendo aqui uma informação sobre essa matriz de 2035, perceba que ela possui, né, um aumento aqui da ferrovia, né? Praticamente a hidrovia continua a mesma merda e a rodovia ela vai diminuir. Ou seja, a gente vai tentar aqui um equilíbrio, né? Trazer um equilíbrio entre as formas aqui de transporte. Mas é isso, gabarito alternativo aí. 15. O mapa a seguir apresenta os biomas brasileiros e as respectivas áreas de mineração em 2020, né? E aqui está um mapinha, vamos lá. Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que o bioma, alternativa A, a Mata Atlântica, tem área de mineração industrial maior que a de garimpo. Nesse bioma, ocorre a exploração de minério de ferro, causando o cinturão do desmatamento e o assoreamento dos rios da maior bacia hidrográfica do país. Então, maior bacia hidrográfica brasileira, né, a gente vai ter que é a Amazônia. A totalmente brasileira, a gente vai ter que vai ser a Tocantins-Araguaia. A gente tem ainda a Bacia do Paraná, por mais que a Bacia do Paraná pega. A Bacia do Paraná não, né? A Bacia do Rio Prata ali, ela vai pegar outros países também. Mas o problema da alternativa é ele falar justamente, além dessa bacia hidrográfica, é que a Mata Atlântica, lembra das aulas do Biomas, que a Mata Atlântica é um hot spots, pessoal. Então a gente não pode desmatar a Mata Atlântica hoje em dia. Ah, mas Minas Gerais tem quadrilátero ferrífero. Eu sei, mas era uma área que já estava sendo minerada fazia séculos ali, fazia tempo que aquele negócio está aberto, que essa mineração em Minas Gerais é muito presente, e ainda assim, assim, eu não vou falar que segue todas as diretrizes ali de mineração, porque a gente sabe, por exemplo, aquelas barragens que foram rompidas, né, lá em Brumadinho, por conta da Vale do Rio Doce, justamente em algumas regiões aqui, que a gente sabe que as mineradoras elas dão seus vacilos. Mas, teoricamente, está sendo respeitado esse lance dos hotspots. B, na a Amazônia tem área de garimpo maior do que a área de mineração industrial. Nesse bioma ocorre a exploração do ouro e grande desmatamento das unidades de conservação e territórios indígenas, com contaminação do rio Tapajós. Isso aqui é verdade, tá, pessoal? Essa contaminação do rio Tapajós, ela é feita por conta do mercúrio, né? Os mineradores ilegais, eles utilizam o mercúrio, que é um metal tóxico. Quando você tem o mercúrio contaminando ali o rio, os peixes vão acabar sofrendo com isso, aí isso pode chegar até na gente, que a gente vai lá, come o peixe, a gente se banha nessa água que está contaminada com mercúrio, e é um grande problema aí na Amazônia. O pessoal aí dos Guerra na Selva e do Exército combate bastante a mineração ilegal. C. Cerrado tem área de garimpo maior do que a de mineração industrial. Nesse bioma ocorre a exploração do minério de ferro, causando o soterramento de nascentes e comprometendo o potencial hidrelétrico na região. O problema é ele falar, né, que ela tem maior área de garimpo do que de mineração industrial, quando é o contrário, você pega Cerrado, a gente vai ter, por exemplo, a região ali, Serra dos Carajás. Além disso, o potencial hidroelétrico, né,
nas regiões de cerrado, não são tão significantes. Existem, lógico, mas a gente vai ter na parte mais ali da bacia do Paraná e na bacia amazônica, e também, por exemplo, a bacia de São Francisco existe um pouco menos de potencial, mas essas são as principais regiões aí. Então, a gente você está errado. E D, Caatinga tem área de mineração industrial maior que a de Carimpo. Nesse bioma ocorre a exploração do níquel, causando a escassez de água na região. A área é essa utilizada para lavar o metal, o que contamina o rio Tocantins. E não, a gente não tem essa exploração de níquel aqui presente na área de Caatinga, né? Caatinga, pensa que é o Nordeste, a gente vai ter, por exemplo, a exploração do sal lá no Rio Grande do Norte. A gente vai ter, por exemplo, urânio na região ali da Bahia. A gente vai ter também ali algumas regiões de diamante na Bahia também, mas esse lance do níquel aqui que vai contaminar o rio Tocantins. Um detalhe também, pessoal, que o níquel, a maior parte do níquel, ela é explorada na região ali de Goiás, tá, pessoal? Então o gabarito é a alternativa B. 16. Analise o gráfico que apresenta a distribuição do sistema logístico brasileiro no ano de 2020. Aí põe aqui, a atual matriz de transporte no Brasil retratada no gráfico tem como consequência, qual que é a principal? Rodoviária. Então, quais que são as consequências? Aí aqui, alternativa A, o aumento da capacidade de carga com baixo impacto ambiental? Não. Se você comparar com, por exemplo, as ferrovias, né, a rede ferroviária, vai levar, né, vai ter uma menor capacidade de carga. Além disso, né, os caminhões, de certa forma, eles continuam poluindo. B. O cumprimento das metas do Acordo de Paris assumido pelo Brasil até 2028, né? O Acordo de Paris visando também a reduzir, junto com o Protocolo de Kyoto ali, resolvendo, visando reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. No caso aqui não vai ter nada a ver com isso, né? Já que o sistema rodoviário acaba utilizando a queima, né, do combustível ali que é proveniente do petróleo. C. A redução dos custos de circulação das mercadorias nas metrópoles nacional. Não, isso aqui contribui até para o aumento, já que as rodovias possuem um custo elevado de combustível por quilômetro. E D, o comprometimento da competitividade dos produtos no mercado externo. Isso aqui sim, porque justamente devido à diferença ali, né, comparando todos os modais, a rodovia, o sistema rodoviário, né, que vai acabar tendo essa maior relação aí, o maior custo de quilômetro por litro de combustível, isso vai acarretar no aumento do valor do produto. E aí, se ainda quer exportar esse produto, vai ficar mais caro. E o menor custo para o escoamento da produção de grãos pelo sistema logístico nacional. Geralmente isso aqui é feito por ferrovias, em algumas regiões por hidrovia, e não por rodovias. Então, o gabarito ele é a alternativa D. E pessoal, eu acabei nem comentando, ó, cabotagem, que é esse sisteminha verde aqui, ó. Cabotagem é um sistema que a gente tem de transferência ali de mercadorias entre portos de um mesmo país. Então, por exemplo, sai do Porto de Santos e vai, sei lá, para o Porto de São Sebastião, ali, um mesmo navio que vai levar uma carga até lá. Isso é o tipo ali de navegação de cabotagem. Só falando para vocês aqui. Dutoviário, por exemplo, mesma coisa. Geralmente, dutoviário ele vai estar relacionado aos gases, enfim, a alguns fluidos de modo geral. Então, o gabarito é a alternativa D. 17. Considerando o mapa anterior e seu conhecimento sobre o mercado externo brasileiro, componente fundamental da economia nacional, assinale a única alternativa que associa corretamente um porto brasileiro, a principal mercadoria exportada e o seu destino. Vamos lá, alternativa A. Eu não comentei muito sobre portos, assim, pessoal, na aula, né? Mas eu vou comentar agora. Ó. Alternativa A. Angra dos Reis. Soja in natura destinada primordialmente ao mercado do leste europeu. Primeiro que soja no Brasil vai ser destinada principalmente para a China. Começa aí que ele tem um erro de associação. E o Porto de Angra dos Reis, ele vai exportar principalmente petróleo e não soja, né? Que é justamente na região ali do Rio de Janeiro que a gente vai ter a maior produção de petróleo do Brasil. B. Vitória Automóveis, destinados primordialmente ao mercado do Oriente Médio. Essa associação de Vitória Automóveis realmente está correta. O problema é ele falar que é ao mercado do Oriente Médio, sendo que, na verdade, para os países ali, por exemplo, da União Europeia, né? Que aqui no Brasil a gente tem muita montadora. C. Itaqui, na verdade, minério de ferro, destinado primordialmente ao mercado asiático. Aqui sim está certo. Principalmente a China, pessoal. O Brasil exporta muito ferro para a China. E D. Vila do Conde, motocicletas destinadas primordialmente ao mercado africano. Aqui está errado, não é africano, também é a União Europeia, né? Porque aqui a gente tem bastante montadoras. Então é isso, o gabarito é a alternativa C. 18. No que diz respeito às redes de transporte no território brasileiro, assinale a afirmativa verdadeira. Alternativa A. A proeminência do transporte rodoviário é resultado de escolhas deliberadas nos anos de 1950
quando muitas decisões foram tomadas para favorecer o desenvolvimento da indústria automobilística, entre elas a construção de Brasília. Perfeito. Tudo isso aqui quem que fez? O cara chamado Juscelino Kubitschek, né, que era um presidente, ele priorizou a entrada do capital estrangeiro, principalmente nas empresas aí automobilísticas, e aí para justamente dar um incentivo para essas empresas, ele construiu muitas rodovias, além de transferir a capital do Brasil, que era Rio de Janeiro, para Brasília. B. O destaque dado ao transporte rodoviário é fruto de políticas territoriais dos anos de 1990, a partir da estatização das estradas de ferro e o consequente fechamento das linhas ferroviárias. Primeiro que a gente não tem uma estatização, a gente tem uma privatização a partir ali da década de 1990, e isso não tem relação com o transporte rodoviário, já que a privatização foi uma tentativa de ampliar as ferrovias, né, já que as rodovias elas não são vantajosas para países de dimensões continentais como o Brasil. E C, a nova geografia do transporte no Brasil altera o efeito da construção das redes, permitindo ampla interconexão do território através dos modais aéreos, rodoviário e ferroviários, né? Faltou aqui o hidroviário, e no caso, o Brasil ele ainda está longe de ter um equilíbrio ali intermodal, tá? A gente ainda tem praticamente 60% do nosso modal baseado em rodovia. E D, a principal razão da predominância das estradas de rodagem das pelas barreiras impostas pelo território, tais como as cordilheiras e o permafrost, que impedem o uso diversificado dos modais de transporte. Isso aqui tá errado, tá? O Brasil não tem nem as cordilheiras e nem permafrost. Permafrost, pessoal, é um tipo de solo que fica permanentemente congelado. O Brasil, malemar neve, só em algumas poucas regiões ali do sul do Brasil. Então, o gabarito é a alternativa A. 19 sobre a geografia portuária brasileira, correto afirmar que um fato importante no que diz respeito à exportação de commodities minerais foi a consolidação do porto de Itaquí, principalmente devido ao desenvolvimento das atividades do Vale do Rio Doce em Carajás. Sim, isso aqui é verdade, tá? O porto de Itaquí ele vai ser importante tanto para a exportação de minério, né, quanto, por exemplo, que ele põe ali, né, justamente da Serra de Carajás, que vai acabar fazendo o escoamento, né, devido às estradas de ferro, principalmente ferrovias e algumas hidrovias, que vão levar até o Porto de Itaquí e de lá a gente vai exportar para países como Estados Unidos, China, União Europeia. B. O terminal portuário do complexo do PCEM, devido ao volume dos recursos aplicados em sua modernização e a instalação de grandes empresas exportadoras, configura-se hoje como o mais movimentado do norte e nordeste do Brasil. Ah, o erro está bem nesse final, porque o porto de Itaquí, como ele põe ali na alternativa A, ele é mais movimentado do que esse complexo de PCEM que ele põe aí na alternativa B. Então, B tá errada. C. O Porto de Santos já não é o mais importante do país. Aqui já está errado. O Porto de Santos ele é o mais importante do país, sobretudo porque deixou de drenar parte dos fluxos da região metropolitana de São Paulo e do interior paulista. Não, ele não deixou de drenar nada, tá? O Porto de Santos ele é o porto mais movimentado do Brasil. E D, no sudeste do Brasil, um destaque é o Porto de Paranaguá, cuja atividade está relacionada às exportações de ferro do quadrilátero ferrífero e ao crescimento industrial de Minas Gerais, né? Exportação de ferro, quando ele fala de exportação de ferro, principalmente aqui no Porto não, perdão, na região de Minas Gerais aqui, ele vai estar se referindo ou ao Porto de Santos também, que pode acontecer. Tem também, por exemplo, no caso ali de Angra dos Reis, né, que vai acabar exportando muito petróleo. A gente tem ali o Porto de Tubarão, como eu mostrei na aula para vocês. Então não é o Porto de Paranaguá, que vai estar lá no Paraná, tá, pessoal? Então a alternativa D está errada. Então gabarito alternativa A. E 20, identifique o produto extraído em cada um dos municípios e a via de escoamento correspondente. Aí na alternativa A, ele põe cobre, corredor baixo Amazonas, bauxita, corredor Carajás, ferro, corredor do Vale do Rio Capim. Corredor Carajás, pessoal, geralmente, por mais que na Serra do Carajás a gente tem reservas de bauxita também, ele está mais associado a o escoamento ali de ferro. E também o cobre, ele põe cobre, corredor baixo do Amazonas, sendo que também não existe essa extração de cobre tão grande ali, já que a principal extração de cobre é na região do Pará. E B, bauxita, corredor baixo Amazonas, ferro, corredor Carajás, caule, um corredor do Vale do Rio Capim. Aqui sim a gente tem o nosso gabarito. Alternativa C, ó, carvão mineral, corredor Carajás Tocantins. Carvão mineral é na região sul, então já está errado. Ó. Caulim, corredor do Vale do Rio Capim. Isso está certo, né? E bauxita, corredor do Rio Amazonas, também está certo. O problema é a parte aqui do carvão, que é concentrado principalmente na região de Santa Catarina. E D, ferro, corredor de Carajás. Bauxita, corredor baixo Amazonas. E cobre, corredor do Vale do Rio Capim. Mesma coisa aqui, tá errado. O cobre, ele é
principalmente extraído no Pará, mas ele não está associado ao corredor do Vale do Rio Capim aqui. Então, o gabarito é a alternativa B. Bom, pessoal, essa aqui foi a lista. Estou à disposição aí para qualquer dúvida eventual que surgir. É isso. Forte abraço, fé na missão, bons estudos.